É o manto da justiça de Cristo que nos dá a vida do céu. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E lhe perguntou: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus 22, 10 a 14. É muito comum o pensamento que há no mundo de que as pessoas depois da morte se tornam santas e vão para o céu. Seria muito forçoso aceitar que depois de tantos resistirem bravamente a Jesus Cristo e recusando serem santos na terra, vivendo de modo consagrado a Deus e em obediência aos seus mandamentos revelados em sua palavra, que tais pessoas desejassem servir a Cristo, amá-lo e fazer a sua vontade no céu. A palavra de Deus é autoritativa, não somente porque ele inspirou homens que falaram da sua parte, como também o próprio Deus encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, veio a este mundo para nos revelar a graça e a verdade. Queiram ou não os homens, o grande fato é que o Senhor Jesus tem todo o poder, bem como a sua palavra, de modo que todo aquele que o rejeitar, bem como as suas palavras, não deve esperar outra coisa senão a condenação eterna. A parábola que acabamos de ler foi contada por nosso Senhor para revelar esta verdade. Nela é afirmado solenemente que todo aquele que não estiver trajado com a sua justiça, e somente com ela, não pode de modo nenhum permanecer no céu. Ao contrário, a sua morada eterna será num lugar de tormento, nas trevas exteriores, onde há um choro e ranger de dentes eternos, por causa da falta de tal justiça divina. O ensino da parábola é claro: todo aquele que não tiver atendido ao convite do Evangelho, ou que não tiver sido justificado pela fé em Cristo, para que seja o seu Salvador e Senhor, e comprovando isto por amá-lo, guardando os seus mandamentos, não poderá de modo algum ver o reino de Deus, e muito menos fazer parte dele. Note que foram achadas no céu pessoas trajadas com a justiça de Jesus, a qual lhes foi atribuída por causa da fé delas, e que entre elas havia também pessoas que não eram dignas enquanto viveram na terra, porque não faziam parte da nação de Israel, e que, portanto, nada sabiam a respeito do Deus único e verdadeiro. Mas estes de Israel, que a princípio eram dignos, se tornaram indignos por terem rejeitado a Jesus como Salvador e Senhor deles. Havia também pessoas que eram desprezadas pelo mundo, porque eram consideradas como marginalizadas pela sociedade. Pessoas que eram boas e más, ou seja, de boa e má reputação, mas todas foram recebidas por Deus em seu reino, porque estavam trajando a veste de justiça de Cristo, ou seja, elas haviam sido justificadas por terem sido lavadas no sangue do Cordeiro. A chamada do Evangelho, o convite para a salvação pela fé em Jesus, é de caráter geral, mas somente os que têm fé, que o Deus Santo e Eterno está convidando pecadores indignos para fazerem parte da sua igreja, que é a noiva do seu Filho, e que atendem à sua chamada, são escolhidos por Deus para permanecerem na sua presença, porque os justificará, santificará e glorificará. Agora vejam que a chamada deve ser atendida enquanto se vive na terra. E os que atendem à chamada sabem que é uma chamada para serem trajados com as vestes de justiça de Cristo, ou seja, para serem justificados do pecado, para viverem uma vida santa já a partir deste mundo. Não existe, portanto, esta condição de que, se vivendo na iniquidade, amando a iniquidade e se rejeitando a Cristo, se alcançará todavia a vida do céu depois que se partir deste mundo pela morte.
Ao contrário, um terrível juízo de fogo espera todo aquele que tiver rejeitado a Cristo. Ele mesmo afirma categoricamente que o que não crê nele já está condenado. E ele o diz com toda a autoridade que lhe foi dada no céu e na terra, porque não é um homem mortal que faz essa afirmação, mas o Deus Todo-Poderoso, a segunda pessoa da Trindade Divina, que é um refúgio para o seu povo que lhe ama, mas uma pedra de tropeço e ruína para todos quantos resistem à sua vontade. Se você quer realmente ir para o céu depois da morte, só há um caminho para tal, e o caminho é o próprio Cristo. E o modo de fazê-lo é por meio do arrependimento e da fé, e por uma mudança real de vida, pela crucificação da natureza terrena, para a obtenção da natureza divina, por meio da justiça de Jesus, que nos é atribuída simplesmente por graça mediante a fé nele e por nada mais. Tentar se justificar sem a fé em Cristo, por meio de boas obras, só agravará a sua situação diante de Deus e do seu juízo, porque ele jamais dividirá a glória que deve ser dada exclusivamente a nosso Senhor Jesus Cristo